para chegar no descanso que o Senhor está preparando para nós. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez, pastor Felipe estará ausente devido ao trabalho que ele está fazendo no interior. Ele ainda precisou mais dessa quarta-feira, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu estarei trazendo mais uma porção da palavra do Senhor para nós. Eu estive durante essa semana estudando e eu gostaria de falar com os irmãos sobre o Espírito Santo de Deus. O texto que eu trouxe como base está no Salmo 139, a partir do verso 7. Salmo 139, a partir do verso 7. Glória a Deus. É muito bom estar na presença do Senhor. Nós vivemos uma vida tão corrida. Eu fico impressionado de ver que cada dia que passa, os dias têm se acelerado ainda mais. Mas graças a Deus que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós oportunidades para estar na presença dEle. Salmo 139, o verso é o partido número 7. Salmo 139, 7. Obrigado, Joel. Diz assim o texto: para onde eu fugiria do teu espírito? Para onde eu poderia correr ou escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se eu me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me aposar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Somente até aqui. O Espírito do Senhor é algo de mais precioso que nós temos nos dias atuais que nós estamos vivendo. Nós bem sabemos que Jesus, ele veio, exerceu o seu ministério aqui na terra e cumpriu o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. E ao ele ser assunto aos céus, ele nos prometeu que enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador, sendo ele aquele quem consolava os discípulos, sendo ele aquele que cuidava do ministério e cuidava para que a palavra de Deus desse continuidade, os planos de Deus desse continuidade concernente à salvação. Ele, ao concluir o seu objetivo, o seu propósito aqui na terra, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou ainda por alguns dias aqui com os discípulos e depois foi assunto aos céus. E enquanto Jesus estava subindo aos céus e a nuvem o cobrindo, os discípulos ficaram preocupados, porque eles já estavam acostumados a viver com Jesus, ver os milagres, ver todas as maravilhas que Jesus fez durante o seu ministério. E Jesus pediu para que eles não ficassem tão preocupados assim, porque ele enviaria outro Consolador. Pediu que eles ficassem em Jerusalém,
até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então o Espírito do Senhor desceu sobre aqueles homens, os encheu de uma forma extraordinária, dando a eles capacidade para continuar o ministério, pregando a palavra, ensinando, curando, expulsando os demônios e fazendo toda sorte de milagres e maravilhas, que nós vimos muito bem isso no livro de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos, os discípulos de Jesus, exercendo agora o ministério sem a presença de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus, então, está no céu, foi assunto aos céus, e lá ele está sentado à direita de Deus. O ministério agora está com o Espírito Santo. É Ele quem nos orienta, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos guia até o dia da redenção. O Espírito do Senhor é o selo da promessa. Nós somos selados pelo Espírito Santo, como uma carta selada para chegar no seu destino. Assim somos nós, os crentes fiéis ao Senhor, aqueles que fazem parte da noiva, da igreja. Não essa igreja que nós vemos, essa igreja terrena, mas a igreja de Jesus Cristo, o corpo espiritual de Deus. E com este selo, é a única forma de nós chegarmos até Jesus. Então, aqueles que estão selados pelo Espírito, eles serão arrebatados dessa terra pelo Espírito para nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, não existe nenhuma forma de o homem chegar até Jesus sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é a peça-chave para o arrebatamento. Não há arrebatamento sem o Espírito Santo. Porque homem algum tem capacidade de sair voando daqui e encontrar com o Senhor nos ares. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo do Senhor. Então, sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, ele é igual ao Deus Pai e é igual ao Deus Filho. Não há diferença entre o Espírito Santo, Jesus e eles são iguais. Da mesma forma, da mesma essência, com o mesmo poder. Existe uma grande dificuldade, eu também já tive essa dificuldade, de entender essa diferença, dessa separação da Trindade. Então nós não acreditamos em três deuses. Nós acreditamos em um Deus que subsiste em três pessoas. São três pessoas distintas, com capacidades distintas, com o mesmo poder, mas eles se tornam um. Tamanha é a graça e o poder que sobre eles foram derramados. O próprio Jesus, em Mateus 28, 19, ele diz: o Espírito Santo, ele disse que iria para o Pai, mas ele nos enviaria o outro Consolador. Então, o Espírito Santo, ele é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder, da mesma glória do Pai e do Filho. Não existe diferença entre eles. Por isso ele é chamado de o outro Consolador, que nós vamos falar um pouco mais para frente, o que significa esse outro. Por que Jesus disse outro Consolador? Então eu vou explicar para os irmãos o porquê motivo Jesus disse outro Consolador. Então, o Espírito Santo não é uma parte da divindade. Ele não é um pedaço ou uma parte isolada. Não, ele é a mesma pessoa. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então eu estava até estudando lá em casa, eu estava explicando para a Kátia um pouco sobre essa questão do Espírito Santo. E
os meninos me perguntou, pai, mas como é que é isso? Então eu expliquei para eles, de uma forma assim, onde eles pudessem ter uma compreensão, sobre a luz. Essas lâmpadas que nós vemos aqui na igreja. Nós temos várias lâmpadas, mas se eu perguntar para os irmãos, qual claridade é de qual lâmpada? Ninguém consegue explicar. Qual lâmpada que está iluminando o irmão Francisco? Qual lâmpada que está iluminando a irmã Sônia? Não tem como explicar. São várias lâmpadas, mas a claridade acaba que é uma só, né? Então, uma forma bem assim, grotesca, né? Mas que consegue nos dar uma dimensão da Trindade, é isso. São três, mas que eles agem de uma forma tão única que eles se tornam um. Não tem nada que um faz que o outro não participa, não tem nada que um faz que o outro também não tem ciência do que está acontecendo. Então, ele é Deus em toda a sua plenitude. Tá? E por isso mesmo, ele é autoexistente e absolutamente autônomo. Então, o Espírito Santo ele não foi criado, Jesus não foi criado e Deus não foi criado. Eles são absolutamente autônomos, eles são autoexistentes. Tá? Então, os anjos e nós somos criados por Deus. Mas a Trindade não. Eles são autoexistentes, eles existem desde a eternidade. Não se a nossa mente não consegue acompanhar esse mistério. Tá? Isso é um mistério que só vai nos ser revelado, se é que vai, quando nós estivermos no céu. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que o Espírito que provém de Deus. Então, o Espírito Santo, ele provém de Deus. Da mesma essência, da mesma qualidade. Assim como nós temos o nosso credo, existe também, que não é algo novo. Toda religião, toda igreja, eu já disse isso aqui para os irmãos, tem o seu credo. O que é o credo? É a forma que nós cremos, a forma que nós expressamos a nossa fé. Então, Atanásio, no seu credo, no credo de Atanásio, ele diz, tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito. Então, não há diferença entre um e outro. O Pai é incriado, ou seja, não houve quem o criou. O Filho é incriado e o Espírito, da mesma forma, ele também é incriado. Ele não tem princípio e não tem fim. Ele é eterno na sua própria natureza. Nós não temos como entender esse mistério. Por mais que nós estudamos, por mais que nós pensamos e tentamos, a nossa mente não alcança. Além de nós estarmos numa condição de pecado, que nós fomos contaminados, né, originalmente falando, ainda nós temos a limitação da nossa mente, que não consegue entender a grandeza e a profundidade das coisas de Deus. Então o salmista diz que não tem para onde fugir do Espírito do Senhor. Não tem para onde nós irmos que Deus não esteja. Não tem para onde o homem vá que Deus não esteja. Por quê? Por causa da sua onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus consegue preencher todo o espaço ao mesmo tempo. Ele não é vários deuses que se apresentam em vários lugares da mesma forma, ao mesmo tempo. Ele é um Deus que preenche todos os espaços ao mesmo tempo. Então não importa onde o homem vá, o que o homem faça, ele sempre estará na presença de Deus. Ele sempre estará sendo assistido
pelo Espírito Santo do Senhor. Que agora o ministério, ao Jesus ser assunto aos céus, ao Jesus subir ao céu, o ministério agora passou para o Espírito Santo. Então não há 3 seres incriados, mas há um só ser incriado que existe em 3 pessoas. Existe uma forma distinta de agir, mas que eles acabam, a unidade deles é tão perfeita que eles acabam se tornando um só Deus, subsistente em 3 pessoas. Tá? Então, existe até pessoas que dizem que nós adoramos a 3 deuses, mas não é. A Bíblia deixa claro que eles são uma só pessoa, subsistente em 3 pessoas distintas. Tá? Então, ele é um ser que ele não tem princípio e não terá fim, e não tem fim. Fala, Pedro. Sim. É difícil de explicar, é difícil de entender, é necessário fé. Sim. O mistério da Trindade. Então, a primeira coisa para alguém se aproximar de Deus tem que ter fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então não tem como, porque nós vivemos por fé, não por vista. O homem natural, ele vive pelo que ele vê, pelo que ele sente, pelo que ele presencia a maioria das vezes, pelo que ele tem de recurso financeiro e por aí vai. Nós não, nós vivemos por fé. Nós acreditamos na palavra de Deus e isso para nós basta. A graça de Deus basta para nós. Nós não precisamos ficar questionando essas coisas, porque até no estudo que eu dei sobre os anjos, eu tenho que me corrigir aqui, né, que eu falei Deuteronômio 31, mas não é, Deuteronômio 29, que diz que as coisas ocultas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem ao homem. Então, Deus achou por bem que fosse assim, e nós, por fé, acreditamos que é assim. Tá? Então, o Espírito, ele é eterno. Ele existe por si mesmo. Tá? Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Então, eles são indivisíveis. Não tem como. É como se eu pedisse um de vocês para dividir a claridade. Eu queria que você pegasse só o que essa lâmpada está clareando e dividisse ali naquele canto para mim, e pegasse só a claridade dessa e dividisse ali. Não tem como. Quem vai conseguir fazer isso? É impossível. Assim como é impossível alguém tentar, ou pelo menos pensar em dividir a Trindade. Não existe essa possibilidade. Tá? Por mais que eles tenham características próprias, por mais que eles agem separadamente, dentro da Bíblia você consegue ver a ação dos 3 individualmente, mas eles são um. Isso fica claro, o texto mais claro que nós temos para compreender isso é quando João batiza Jesus. Nós vemos Jesus na água, em forma corpórea, como homem, sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e Deus Pai dizendo lá do céu: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então nós vimos ali, nesse episódio do batismo, as 3 pessoas da Trindade agindo de forma distinta. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que não tem nada que Jesus fez que o Espírito não estivesse participando e o Deus Pai não estivesse participando, e assim, consequentemente, é válido para os 3. Então, quando lá no início, em Gênesis, nós vimos a Trindade reunida para criar o homem. Ele diz: façamos. Diz no plural, porque ali estava a Trindade conversando para que eles decidissem de qual forma seria feito o homem. Então eles disseram: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se fosse, por exemplo, digamos que talvez o Espírito Santo estivesse fazendo uma outra coisa lá, né?
diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Vamos dizer que o Espírito não estivesse lá, voando. E aí Deus Pai e Deus Filho conversando. Não é assim. Não tem nada que um faça que o outro não esteja presente ou que não esteja também participando daquela ação, tá? Então o Espírito ele é eterno e existe por si mesmo. Então os três pertencem à mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma capacidade, com a mesma autoridade. Tá? Eles são indivisíveis e eternos. Os homens e os anjos foram criados, como eu disse para os irmãos, mas a Trindade não, tá? Eles já existem desde o início. 2 Coríntios 3,17, Paulo diz que o Senhor é o Espírito. Então, todos os três são dignos de adoração. Você não está pecando se você ora para o Espírito Santo. Você não está pecando se você ora para Jesus. E você também não está pecando se você acha que talvez tenha que orar para Deus Pai. Porque hoje quem está conosco é o Espírito Santo. Não que Deus Pai e Jesus não esteja. Mas o ministério hoje que está sendo exercido aqui na terra é o Espírito Santo. Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Então, hoje, quem está na igreja, quem atua, quem trabalha, quem opera, de forma mais direta, é o Espírito Santo. Não que a outra parte da Trindade, por eles serem indivisíveis, eles não tenham participação. Mas, diretamente falando, em questão de estar exercendo o ministério, é o Espírito Santo. Tá? Se tratando do seu nome, tá? O nome do Espírito Santo. Então, dizendo Espírito Santo, facilita para nós compreendermos que é a terceira pessoa da Trindade. Mas não que, quando eu digo terceira pessoa, não diminuindo nenhum deles, tá? É só a forma para nós entendermos, porque a nossa linguagem é limitada. Então, não teria uma palavra para expressar o Espírito Santo sem que eu classificasse como primeira, segunda e terceira pessoa. Não que um seja maior ou mais ou menos importante do que o outro. Pelo amor de Deus, irmãos, entenda isso, tá? Então, de modo geral, um título que nós damos, nós identificamos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Então, esse título, ele é conhecido por nós, é uma forma mais fácil de nós interpretarmos, tá? Então, nós o chamamos de Espírito Santo, chamamos de Espírito de Deus, mas é só para diferenciar, para nós sabermos de quem nós estamos falando e com quem nós estamos tratando. Então, tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito da graça, o Espírito da glória, e por aí vai, tá? Então, pelo fato dele não se manifestar por um único nome, ele tem essa pluralidade de nomes, mas que é o mesmo Espírito. Então, talvez, dependendo do texto que você estiver lendo, do estudo que você estiver fazendo, você vai ver algum desses nomes sendo direcionado, mas é o mesmo Espírito, tá? Não é pelo fato de ter essa diferença que nós vamos achar que é outra pessoa, mas não, é o mesmo Espírito, tá? Então, são esses nomes que nós vamos encontrar na Bíblia, relacionado ao Espírito Santo. Então, sobre a deidade do Espírito Santo, né, os nomes são esses, nós não temos outros nomes, pelo menos na Bíblia não, tá? Nós temos sim símbolos, tá? Nós vamos falar dos símbolos, se der tempo. Mas nomes não. Então, os nomes que nós encontramos na Bíblia são esses. Então, a deidade do Espírito Santo, ele é absoluta, tá? Não tem nada que nós possamos dizer ou pensar que venha diferenciar
o Espírito Santo de Deus Pai ou de Jesus Cristo, tá? Então nós cremos e ensinamos que o Espírito Santo, ele é Deus, tá? Ele é Deus assim como Jesus e assim como Deus Pai. Então ele aparece nas Escrituras como Deus, igual disse para os irmãos, no outro estudo, que nós não podemos direcionar as nossas orações a anjos, mas ao Espírito Santo nós podemos, porque ele é Deus, tá? Nós podemos adorá-lo, nós podemos reverenciá-lo, nós podemos conviver com ele, não só podemos, como devemos. Da mesma forma que as pessoas, os discípulos, né, relacionavam com Jesus aqui na terra, enquanto ele esteve aqui como homem, conversando, dialogando, orando, pedindo, nós também temos essa liberdade de relacionar com o Espírito Santo. Por mais que nós não temos muito esse costume, mas é necessário sim que nós venhamos trabalhar esse nosso lado, tá? Pedindo sim ao Espírito Santo que possa intervir em alguma causa que nós achamos necessária, tá? O Espírito Santo possui os atributos da divindade e realiza as obras de Deus. Então, os atributos do Espírito não foi agregado a ele, não foi dado nem conferido. Ele tem esses atributos desde a sua eternidade. Não posso nem dizer existência, porque ele é eterno. Então, sendo o Espírito eterno, ele não tem princípio e não tem fim, tá? Então, ele é dotado do mesmo poder de Deus Pai e de Deus Filho. Então, não tem nada que um faça que o outro não pode fazer. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é Deus onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente também. Então, da mesma forma que Jesus, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, o Espírito Santo também tem essa autoridade e Deus também tem essa autoridade. Então, isso não é dado aos homens, que são os atributos que pertencem só a Deus, incomunicáveis. Tem atributos que Deus tem, qualidades, né, que Deus tem, que nós também temos, como a capacidade de amar, de perdoar, né? E tem os atributos de Deus que são incomunicáveis, que nós não temos. Por exemplo, a capacidade de ser onisciente, onipresente e onipotente. Então, o Espírito Santo, ele tem essas mesmas características. Ele detém todo o poder, toda a autoridade, assim como Deus Pai e como Jesus, tá? Então, não há nada que o diferencie. Ele é Senhor. Então, o Espírito, Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, tá? Então, o Espírito Santo, ele não tem nada que o diferencia na Trindade, tá? Então, ele é a mesma pessoa, dotado do mesmo poder, com a mesma autoridade, sendo ele Deus, ele tem os mesmos atributos, da mesma forma, ele esteve junto com Deus Pai em todos os momentos da história. Não existe um momento, não existe um fato, um acontecimento na Bíblia em que alguém possa dizer, não, ali só estava Jesus, ou ali só estava Deus Pai, ou ali só estava o Espírito Santo. Tudo o que aconteceu, de Gênesis a Apocalipse, a Trindade sempre esteve junta, trabalhando num só propósito para alcançar um objetivo que é a nossa salvação, tá? A redenção do homem. Então, dentro do plano de Deus, da salvação, do arrebatamento, Deus, desde quando ele criou Adão, ele vem traçando, desde que Adão pecou, né, esse não era o desejo de Deus, mas desde que Adão pecou, Deus vem trabalhando o processo da salvação do homem. Tá? Então, hoje, não tem nada que nós façamos ou que nós possamos fazer que nós possamos conseguir
convencer um homem de se arrepender de seus pecados. Tá? Você pode pegar a palavra de Deus e sentar com alguém, explicar de Gênesis a Apocalipse, mostrar a possibilidade dele ir para o inferno, a possibilidade dele ir para o céu. Se não houver uma ação do Espírito, nenhum de nós conseguiríamos convencer alguém. Então, quem convence o homem do pecado, de que ele é pecador e de que ele é carente da graça de Deus, é o Espírito Santo. Está aí um dos motivos que nós precisamos estreitar esse relacionamento nosso com Ele. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Tá? A palavra de Deus diz isso. Por mais que há a obra redentora de Jesus ali na cruz do Calvário, mas hoje, através da palavra, quem convence o homem de que ele precisa se reconciliar com Deus é o Espírito Santo. Porque a palavra, nós só temos poder, autoridade para levá-la até o ouvido das pessoas. Do ouvido até a mente, até o coração, é só o Espírito Santo que consegue trabalhar essa palavra para que haja conversão. Então, não adianta você sair para evangelizar e voltar triste, falar, não, ninguém aceitou e tal. Nossa, eu não sei. Não, não é você. É o Espírito Santo. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a nossa função. Tá? Agora, convencer o homem, isso aí é função do Espírito Santo. Tá? Então, não tem nada que nós possamos fazer que nós conseguiríamos convencer alguém. Por mais que você convide a pessoa. Já viu? Eu já levei um amigo meu na igreja umas 200 vezes e até hoje ele não se converteu. Porque essa obra, quem faz é o Espírito, através da liberdade, através da autorização. Essa questão do livre-arbítrio, Deus leva tão a sério no homem, que o Espírito Santo de Deus ele não invade a vida de ninguém. Ele, ao haver a aceitação, ele entra, faz morada e transforma a vida da pessoa. Mas não havendo a aceitação também, ele não obriga ninguém a aceitá-lo. Nós temos um texto em Atos dos Apóstolos, onde nós vimos uma pessoa mentindo ou fazendo algo diretamente contra o Espírito Santo de Deus. Foi Ananias e Safira, os irmãos lembram muito bem, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Porque os homens daquela época tinham o costume, né, de vender suas posses, seus bens, para abençoar a obra de Deus. E Ananias e Safira vendeu seus bens e chegou diante dos apóstolos, entregando parte daquele dinheiro como se fosse a totalidade dele. Então, logo após, os apóstolos dizem, não sabeis vós que vocês estavam mentindo não para mim, não para os homens, mas para Deus, para o Espírito de Deus? E na mesma hora, ele caiu morto, né? E diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Por que formaste que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele mentiu no seu coração, e ele diz, tu não mentisses aos homens, mas mentisses a Deus. Atos 5, capítulo 3 e 4. Então eles mentiram, e essa mentira foi considerada que eles estavam mentindo para o Espírito Santo. Por quê? Aqui já estava no ministério do Espírito. Jesus já havia sido assunto aos céus, e agora, em todo o livro de Atos, nós vimos diretamente a ação do Espírito Santo. E eles então caíram e morreram. Tá? E logo após vem a esposa dele, Safira, e corrobora com a mentira do marido. Ela
concorda com aquilo que ele disse, mesmo sem saber que ele já estava morto. Porque aqui nós entendemos que houve uma predisposição para pecar. Eles combinaram, né? Eles combinaram entre eles de tentar enganar os apóstolos. Só que eles não estavam enganando os apóstolos, eles estavam enganando o Espírito Santo de Deus. Então, por esse motivo, hoje, na época da graça, né, que nós estamos vivendo, que muitas pessoas têm a graça como motivo para ficar pecando e ficar zombando das coisas de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós levantamos contra as pessoas, principalmente as pessoas que estão na liderança da igreja. Porque muitas pessoas acham que fulano não é capaz, fulano não devia estar ali, ciclano não devia estar fazendo isso. Você não está falando contra a pessoa, você está falando contra o próprio Deus. Porque nós, que servimos ao Senhor, principalmente na Assembleia de Deus, nós servimos por fidelidade a Deus e por amor à obra. E muitas pessoas acham que nós estamos aqui para aparecer, ou para ganhar status, ou para ganhar fama, não. E aí eles acabam dizendo coisas que não deveriam dizer e acabam entristecendo não só a nós, mas também ao Espírito Santo de Deus. Então, essa doutrina do Espírito, esse mistério, não é uma doutrina isolada, né? Porque a Bíblia ela afirma a deidade do Espírito Santo e também revela os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, assim como as mesmas obras de Deus. Então, dentro da Bíblia, você vai ver sendo direcionada ao Espírito Santo, essa mesma autoridade, essa mesma deidade, essa mesma capacidade de agir como Deus Pai, como Deus Filho age. Tá? Então, essa é a deidade do Espírito. Nós não podemos ter dúvida disso, tá? O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Não tem nada que ele não possa fazer por nós aqui na face da terra. Então ele possui os mesmos atributos da divindade e realiza as mesmas obras, tá? Então os atributos do Espírito Santo, eles não foi agregado a ele ou confiado a ele, não. Ele existe desde o princípio com a mesma autoridade do Pai e do Filho. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para nós. Quando nós vimos uma ação muito forte do Espírito, quando Maria engravidou de Jesus, né? O anjo veio até Maria e disse para ela, em forte e bom som, que ela seria cheia do Espírito Santo. Então, uma ação direta do Espírito na vida de Maria, e ela se tornou grávida de Jesus. Sem nenhuma intervenção humana, sem nenhuma intervenção, tanto é que a Bíblia deixa bem claro que ela ainda não tinha desposado com José, ela ainda não era casada com José, estava se preparando para casar, para que ninguém viesse a subentender que ela já estava grávida. Porque se você olhar a cultura daquela época, não é igual hoje, onde as pessoas namoram e a rebeldia de qualquer forma, né? As pessoas levavam muito a sério essa questão da santidade. Tá? E a palavra de Deus deixa clara, então o que a palavra de Deus diz para nós é o suficiente, que Maria não tinha ainda casado com José, tanto é que José quis fugir, quis desistir de Maria, porque era uma situação difícil, irmãos. Não é igual hoje que as pessoas chegam e falam assim, mãe, estou grávida, e pronto, não. Não era assim, né? Existia uma lei, existia uma regra, existia punição para esse tipo de situação, né? Mas a palavra de Deus deixa claro que Maria foi concebida no ventre
pelo Espírito Santo. Então, estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter recebido do Espírito Santo. Está lá em Mateus 1,18, se os irmãos quiserem ler depois. Então o anjo do Senhor disse a José: filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o Espírito do Senhor veio, encheu Maria, e Maria se achou grávida. Olha que mistério, irmãos. Coisa extraordinária. Muitas vezes nós falamos assim tão rápido, né? Parece ser tão natural. Imagina uma mulher simplesmente, através de uma ação poderosa de Deus, Jesus, que estava no céu, em glória, poder e autoridade, agora se transforma em uma criança. Nem uma criança, né? Em um óvulo fecundado. E agora está dentro do ventre de Maria. E não, com Jesus não foi diferente, irmão. Não tem nada diferente de uma criança normal. Jesus mamou, Jesus chorou, Jesus trocou fralda, Jesus tomou banho na banheira. Se é que existia banheira, né? Então não teve nada de diferente, de extraordinário, não. Maria já engravidou, no outro dia nasceu. Não, foi 9 meses de gestação, normal, Jesus nasceu. Teve 1 ano, teve 2, teve 3, teve 4, igual às crianças, não, natural. Só que não teve nenhuma participação humana. Ela foi cheia do Espírito Santo e Maria se viu grávida. E o anjo foi necessário explicar para José para que ele não abandonasse Maria. Então, essa é uma das maiores, né? Assim como nós temos também o episódio de João batizando Jesus, e ali nós vimos claramente a figura da Trindade, falando sobre os atributos da divindade e a obra que o Espírito realiza, não tem como não falar dessa obra de Maria. Então, Maria, ela foi cheia do Espírito Santo e tem muitas pessoas, irmãos, por mais impossível que pareça, que acham que Jesus passou a existir a partir de Maria. Não. Jesus é eterno. Jesus não tem início nem fim. Jesus já estava no céu. Se os irmãos lerem lá em Gênesis, os irmãos vão ver que Jesus já estava no céu há muitos anos, há muito tempo. Tá? Tanto é que depois que Adão pecou, Deus prometeu que enviaria um que nasceria da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. E aí cumpriu-se a profecia em Maria. Olha quantos anos se passaram de Gênesis, não sei se capítulo 2 ou 3, até Mateus, capítulo 1. Olha quantos anos se passaram. Vou nem arriscar falar para os irmãos quanto tempo. Os irmãos veem que quando Deus promete uma coisa, irmãos, Ele cumpre. Não importa quanto tempo passa. Não importa quanta água jorra debaixo da ponte. Na hora que chega o momento certo, Deus cumpre. E Ele prometeu que nasceria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás. E lá em Mateus nós vimos a profecia se cumprindo de uma forma extraordinária. Então, nós vimos aí essa ação maravilhosa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ressuscitou a Jesus, Ele é o autor do novo nascimento, habita em nós, os fiéis, Ele vai nos dar a vida eterna, falou através dos profetas e através dos apóstolos. Então, tudo que nós vimos, irmão, de ação, da hora que Pedro saiu do templo, fez aquela pregação extraordinária, tudo que nós vimos a partir dali é obra do Espírito Santo. Agora é a ação direta do Espírito. Nós vimos o Espírito agindo toda a Bíblia. Se você ler a Bíblia com bastante cuidado, você vai ver a ação do Espírito, você vai ver Jesus, você vai ver Deus agindo. Dependendo da forma que você lê a Bíblia, você consegue identificar
essas ações, tá? E agora nós vimos aí a ação direta, vendo Jesus como autor do novo nascimento e habitando em nós e nos dando a vida eterna, tá? Quem nos santifica? O Espírito Santo. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos dá a capacidade para nós vivermos uma vida de santidade. Ninguém, por mérito próprio, consegue isso não, irmãos. Abrir mão de tantas ofertas que o mundo oferece, se não é a ação do Espírito em nós, não sei nem onde nós estaríamos. Porque Paulo diz que agora nós somos o templo do Espírito. Então o Espírito Santo agora, ao ele vir como outro Consolador, ele agora habita em nós. Então nós temos o Espírito Santo em nós. É Ele quem nos capacita, é Ele quem fortalece o nosso espírito para que nós possamos vencer as tribulações dessa vida. Por que você acha que tem gente que fala, não, mas fulano, por causa disso, suicidou? Não, por causa disso, largou o marido? Não, por causa disso, quase matou o filho de tanto bater? Ih, meu filho já fez coisa pior. Por que você acha que nós conseguimos passar por essas situações? Por causa do Espírito Santo. Por que você acha que nós cremos? Você chega para alguém e fala assim, Jesus vai vir no céu, rodeado de anjos, e vai chamar a sua igreja e nós seremos arrebatados. Eles vão rir de você, irmão. Porque eles não têm. João fala que o Espírito que o mundo não conhece. O mundo não sabe quem é o Espírito Santo, porque ele não habita neles. Ele habita em nós. Ele nos selou para o dia da redenção. É Ele que vai nos retirar daqui da terra e nos levar para o céu. Então não tem jeito, irmãos. Quem não tem intimidade com o Espírito, quem entristece o Espírito, tem pessoas que têm uma vida tão obstinada, de tanto pecado, que o Espírito Santo fica tão triste, que ele não habita mais na vida daquela pessoa. Então tem pessoas, irmãos, eu arrisco a dizer, dentro das igrejas, pelo mundo afora, que estão entristecendo o Espírito Santo e no dia que Jesus voltar, não vai subir. Porque não tem outra forma de subir. Como que alguém vai subir? Se não através da ação poderosa do Espírito Santo. Sim, Pedro. Exatamente. Porque nós pecamos, todos nós pecamos, irmão. Só que tem gente que vive no pecado. Já tem a mente cauterizada. Aquilo para ele já não é mais pecado. Aquilo para ele já não tem mais importância. Já acostumou tanto a trair, a esposa trair, que para ele aqui virou normal. Eu conheci pessoas, irmãos, que tinham outra família formada e estava na igreja. Ó, tranquilinho, como se nada tivesse acontecendo. Tinha outra esposa, filhos já adultos, e tinha uma família na igreja, estava vivendo a vida tranquilamente, como se fosse a coisa mais normal. São pessoas que têm a mente cauterizada. O pecado para ele já é tão natural que ele não sente mais, porque ele não tem mais o Espírito na vida. Quem nos orienta, quem nos alerta contra as ciladas de Satanás, contra as coisas ruins que vêm sobre nós, é o Espírito Santo. Se nós não tivermos essa compreensão e essa intimidade, o que será de nós? Né? Então Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. Então por que ele é o Consolador? Porque o próprio Jesus o chama assim. Né? Jesus diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mas quando vier o Consolador, que da parte do meu Pai eu hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então Jesus disse que ele enviaria o Consolador. Ele disse, eu enviarei outro Consolador. Quando Jesus disse outro Consolador, ele está dizendo, a palavra outro significa da mesma qualidade,
do mesmo potencial, da mesma grandeza, não é nem nada diferente de mim. Jesus estava dizendo, quando ele disse, vos enviarei o outro Consolador, porque ele também era o Consolador, vos enviarei outro da parte do meu Pai, ele está dizendo isso, que ele não é nem 1% diferente de mim. É igual a mim, da mesma forma que eu, com o mesmo poder que eu, com a mesma autoridade que eu, não tem diferença nenhuma. Por isso ele queria que os discípulos ficassem tranquilos. Então Jesus ele deixou claro que o Espírito que ele enviaria não seria diferente dele de nenhuma forma. Tá? Eu vou pular aqui para o final, irmãos, para a gente finalizar. Até que os irmãos estão compreendendo. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Eu vou falando mais devagar assim para a gente conseguir compreender. Mesmo porque estudo é assim mesmo, irmãos. Estudo é diferente de pregação. A pregação a gente engata a quinta e vai embora, né? Estudo não, a gente vai com mais tranquilidade. Eu preciso ir com muita tranquilidade, porque senão eu começo a pregar. Eu tenho dificuldade de dar estudo por causa disso, tá? Então nós entendemos que os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações, mas de maneira alguma compromete a sua personalidade e divindade. Então os símbolos que nós temos para representar o Espírito não vai diminuir ele em nada, mesmo porque é bíblico, tá? Nós não estamos aqui inventando moda. Então a Bíblia tem vários símbolos para representar o Espírito Santo. Os principais são o fogo, a água, o vento, o óleo e a pomba, tá? Então, biblicamente falando, são estes símbolos que representam o Espírito Santo. Tá? Então, nós podemos também dizer que o Espírito Santo é fogo. Ele é fogo consumidor. Tá? Por que consumidor? Porque ele consome o pecado. Onde o Espírito habita, não há pecado, irmãos. O Espírito Santo não comunga com o pecado. Não adianta a pessoa achar, mas é só isso e tal. Não adianta. O Espírito é santo. O nosso Deus ele é 3 vezes santo. Isaías fala isso. Santo, santo, santo. Como que um Deus que é 3 vezes santo vai comungar com o pecado? Porque para Deus pecado é pecado, irmãos. Não existe grau de pecado. Falar, mas isso aqui Deus vai levar em conta. Não, leva. Um olhar malicioso para alguém, nós estudamos isso aqui no Sermão do Monte, um monte. Deus não diferencia pecadinho, pecadão, não existe nível de pecado, não. Deus olha o pecado e pronto, acabou. E o pecado causa divisão entre o homem e Deus. A palavra de Deus diz que nem a morte, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nem o porvir. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas o pecado separa. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus. Por isso que é importante confessar. Que a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aqueles que continuam insistindo em viver numa vida pecaminosa, escorado na graça, na suposta graça, dizendo que agora não tem mais a lei para nos punir e tal. Não caia nesse engodo, nesse engano, nesse erro, tá? Porque o Espírito Santo ele é fogo, ele é água. Água que lava, que purifica, que limpa, que deixa branco como a neve, como a lã, né? Então, esses são os símbolos que nós conhecemos. Então, isso significa que a personalidade do Espírito Santo não muda em nada. Não diminui em nada o seu poder, a sua qualidade, a sua característica, se nós delegarmos a Ele estes símbolos que são bíblicos, tá? Então a Bíblia atribui essa mesma figura a Deus Pai, porque ele diz
em Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então agora nós vimos também Deus Pai sendo comparado com o fogo. A água é indispensável à vida, ela lava, refresca, refrigera, e é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Então a água, quem que não quer água, né? Às vezes você está muito calor, você quer tomar água, você quer... Olha lá a divina tomando água. Está aliviando a sede. É isso que o Espírito faz, tá? Por isso que ele é comparado, que ela lava o pecado, refresca, refrigera. Então é isso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Rios de água, de alegria, correrão dentro daquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras. Não é como eu penso, como eu acho, não. É como diz as Escrituras. Porque se fosse de qualquer forma, Jesus não tinha enfatizado isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas correrão no seu ventre. João 7, 37 ao 39. Então nós vimos essa ação relacionada à fé. Muita coisa, irmãos. 99,999% da palavra de Deus é fé. Quem não tem fé nem lê a Bíblia. Porque a mente dele fica confusa. Ele não tem a capacidade de convidar o Espírito Santo para estar do lado dele, para a leitura bíblica. Então, até para ler a Bíblia, para orar, tem que ter fé. Quem não tem fé não dobra o joelho para orar. E ao você orar, irmão, ao você ler a Bíblia, convida, chama o Espírito Santo. Fala, Espírito, me ajuda. Porque quem revela os mistérios da palavra de Deus para nós é o Espírito Santo, irmãos. Quem nos ensina a orar é o Espírito Santo. Às vezes falta palavras, ele traz à nossa memória as experiências, ele traz à nossa memória os textos bíblicos, ele traz à nossa memória frases de louvores que nós ouvimos, e assim nós temos uma capacidade maior de glorificar a Deus. Então eu convido os irmãos a estreitar o relacionamento com o Espírito Santo, porque ele não é em nada diferente de Jesus, ele não é nada diferente de Deus Pai. Então a Trindade, ela participa da nossa vida de uma forma direta, muito direta. Mas, biblicamente falando, nós entendemos que há ministérios que são direcionados a uma das pessoas da Trindade. Os irmãos olham no Antigo Testamento, você vê a ação direta de Deus. Deus como fogo, Deus como a nuvem, Deus aparecendo na sarça, Deus falando com Moisés, Deus livrando Daniel da cova dos leões, e por aí vai. E durante quase todo o Novo Testamento, nos evangelhos principalmente, nós vemos a ação direta de Deus, de Jesus, Deus Filho. E agora, em Atos dos Apóstolos, e após até o Apocalipse, nós vimos diretamente a ação do Espírito Santo. Nós não vimos aqui falar que Deus encheu Maria, ou que Jesus encheu Maria, mesmo porque Jesus ainda nem estava aqui, né? Poderia dizer, não, o próprio Jesus, em forma... com seu poder, desceu e entrou no ventre de Maria. Não, porque agora o ministério é do Espírito. Então, o Espírito Santo colocou Jesus dentro do ventre de Maria. O Espírito ressuscitou Jesus. E por aí vai. Você vai ver muito sendo direcionado ao Espírito, porque agora o ministério está com ele. Não que os outros estejam excluídos. Mas você vê a figura do Espírito sendo exaltada a partir do livro de Atos dos Apóstolos até Apocalipse. E logo, até o dia da redenção, está entregue nas mãos do Espírito as nossas vidas. É Ele que vai nos recolher daqui da terra e nos entregar na mão de Jesus, porque Ele é o nosso dono verdadeiro. Foi Ele quem pagou por nós na cruz do Calvário um alto preço. E agora Ele vem buscar a sua recompensa. Mas para que isso aconteça, necessário é que nós tenhamos esse selo da promessa. Quem está selado pelo Espírito será arrebatado dessa terra. Quem não está, infelizmente, vai ficar aí, para passar pelas
dificuldades que o Apocalipse nos revela. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela paciência, pela presença. E que Deus possa falar mais, o Espírito de Deus possa falar mais no seu coração no decorrer dessa semana,